Sejam bem-vindos ao Em Casa, com Débora Rezende. Neste podcast, vou receber profissionais de diferentes áreas para falar de um contexto familiar a todos nós, o lar. Quais são os diferentes fatores que podem garantir o bem viver, o bem morar? Então, te convido para vir comigo nesta jornada para aprendermos juntos como deixar o ambiente da casa cada vez mais lindo, saudável e único. Olá, esse é um novo episódio do Em Casa com Débora Rezende. E hoje nós vamos falar de uma forma de morar diferente. Com o Igor, tudo bem? Boa tarde, Débora. Prazer. Tudo ótimo. Gostaria muito que você se apresentasse. Claro. Igor Munareto, arquiteto. Vou completar 33 anos agora em fevereiro. Já estou com 10 anos de formado. Sou arquiteto desde 2015. Estou com a empresa de arquitetura modular desde 2020, com mais 2 sócios. Estamos empreendendo aí no ramo da arquitetura modular e sustentável. E o que é que te levou a trabalhar com containers, a projetar e a trabalhar com container? Olha, o container em si, eu sempre conto que foi devido muito à pandemia, que é até curioso contar, mas pararam todas as obras, né? Na época da pandemia, a gente não podia fazer as visitas, e eu trabalhava na construção civil com obras convencionais, né, de alvenaria. E em 2020, na pandemia, 2021 nós fundamos a empresa, porque era uma forma que a gente conseguia executar no nosso pátio, no nosso canteiro de obras, e já mandar a casa pronta. Então não tinha esse contato direto com o cliente, poderia ser feito através, né, do contato virtual, e nós executávamos com a equipe controlada. É uma construção que exige menos trabalhadores, porém bem capacitados, né? E a gente conseguia fazer no nosso canteiro, no nosso pátio, e mandava para o cliente já a casa container já pronta. Então foi uma solução que a gente encontrou para continuar trabalhando durante a pandemia. E com a grande aceitação do público aqui do nosso estado, a gente continuou nesse caminho e está só progredindo. Me diga uma coisa, dá para morar numa casa container? Qual é a qualidade de se morar numa casa container? Com certeza, é uma das principais utilizações dessa arquitetura modular para ser casa. Então o container ele tem 30 metros quadrados, né? Não vamos entrar talvez tanto nesse ponto das medidas, né? Mas ele tem 2,5 por 12. Então, claro, é necessário ser feito o isolamento térmico adequado, né? Tem que ser um material próprio para isso, anti-chamas. Então tem as NBRs para orientar os profissionais a como ser feita essa obra, né? Então é possível ser casa, desde que ela seja feita de acordo com essas normas de isolamento térmico. É um material que é anti-chamas. A parte elétrica tem que ter muito cuidado para não ter perigo de raio, de choque, porque afinal o container é uma grande caixa metálica, né? Mas isso tudo é resolvido, feito da forma correta. Então é possível usar como casa. Tecnicamente é possível. E dá para empilhar? Com quantos andares eu consigo fazer uma habitação? Sim. Dá para empilhar, sim. O container marítimo ele já é feito originalmente para ser empilhado um em cima do outro. Então é possível fazer até quase 10 andares empilhados, né? Claro que a partir de 4 andares já tem que ter elevadores, né? E a utilização deles, não apenas empilhado, mas em formatos diferentes, né? Inovando, já usando a criatividade em L, em balanço. Dá para fazer coisa legal em arquitetura. O arquiteto pode pirar se o cliente concordar e dar essa carta branca, né? Então nós já fizemos container em cima, no segundo pavimento, sob pilotis, e aí embaixo a pessoa fez uma área gourmet. Então a criatividade ela vai longe. Deixa eu te perguntar uma coisa. Para ter qualidades do ambiente num container, precisa saber de onde ele veio, o que foi que ele já transportou. Sim. Né? Isso tem NBR, qual é o cuidado que você tem que ter? Porque isso tem a ver com qualidade do ar, qualidade do ambiente, né? Porque como é que eu vou morar num container se eu não sei qual é a procedência? Claro. Né? É muito importante esse ponto que você tocou, que é a nacionalização do container. Então é feita a declaração desse produto que vem de fora, né? Paga as taxas ali necessárias, e o laudo de habitabilidade é um outro documento que é necessário para nós atestarmos que não foi levado nenhum produto químico, nada que pudesse interferir nessa qualidade do ar dentro do container, porque esse container
é o mesmo que roda o mundo nos navios. Então não pode ser utilizado um que foi levado algum tipo de grão, algum tipo de produto químico, né? Então as empresas que trabalham com isso normalmente já possuem esses documentos, então é sempre importante buscar, né, especialistas na área, porque essa qualidade do ar dentro do container, atestando que não levou nada químico, é muito importante. Agora, qual é o passo a passo, a legalidade? Quero fazer uma casa, quero morar no container, acho bacana a ideia, quero fazer. Qual é o passo a passo? Quanto tempo dura isso? Uhum. O container ele deve ser encaminhado na prefeitura, assim como um projeto de alvenaria. Então é necessário a RRT de projetos e execução. E além desses Alvará, dois documentos, ele vai gerar o alvará. Apesar dele ser uma estrutura móvel, ele é considerado um imóvel, né? Ele pode ser transportado, mudar de lugar, mas enquanto ele estiver naquele terreno, ele está sujeito às leis municipais de permeabilidade do solo, né? Taxa de construção. Então é necessário a RT de execução de projeto, assim como o laudo de habitabilidade, que arquitetos e engenheiros podem gerar, né? E esse container ele já deve ser nacionalizado, que já é um processo que as empresas que atuam nessa área, né? Assim como a minha, já possuem esse método implantado. E quanto tempo leva para você entregar um container? Container marítimo é uma obra muito rápida, é uma das principais vantagens que nós temos, né? A partir de 30, 45 dias já dá para entregar uma execução no container. Em média, 60 dias. Mas o que vem nesse container? O container já vai 30, todo pronto, montado por dentro. Então montado ele já vai... por dentro, com elétrica, com tudo? Ele já vai com a elétrica feita, com a hidráulica, com as paredes de drywall, né, o isolamento térmico, o piso já vai, os banheiros já vão montados, né, assim como as pias. Então o cliente ele tem o trabalho de fazer as bases previamente no terreno, que nós auxiliamos com o projeto estrutural. É entregue o container, que é uma logística de carreta e caminhão Munk, e depois disso ele vai apenas ligar na rede elétrica e hidráulica e já vai estar pronto para utilizar. Então é uma técnica que não é necessária obra no local, então é um tipo de obra muito mais limpo, muito mais rápido, não tem tanto estresse com mão de obra, né? Nem pronto, né? Já mas depois tem que fazer uma decoração nele ou não? Nós gostamos de sempre sugerir o projeto de paisagismo, né? Porque ele dá o destaque no container, fica muito bonito, nós também fazemos, então a parte do telhado não necessariamente precisa ser feito, o container ele suporta sem a cobertura, porém é importante para a parte térmica, porque se o sol não bate direto na lataria do container, vai ajudar bastante o isolamento térmico a ser mais funcional. O que você acha que reserva o futuro na construção sustentável? Você acha que o container está inserido nisso? Porque nós temos uma grande dificuldade hoje com mão de obra na construção civil. Sim. O container ajuda isso? O que você acha que vem por aí? O que seria adiante na construção civil? Com certeza o container faz parte desse futuro. Quando a gente fala de arquitetura modular, a gente não fala só de container. Tem vários métodos construtivos, como o steel frame, o próprio container, e entre outros, cabanas. Então, já tem estudos que falam da mão de obra no Brasil está envelhecendo, e os filhos desses profissionais, eles já estão seguindo outras áreas, então está cada vez mais diminuindo a mão de obra. Isso aí vai ser tendência para o futuro, com certeza, nos próximos anos no Brasil. Com a falta da mão de obra e as grandes construtoras que absorvem muito, vai ser uma tendência maior esses projetos já fechados, entregues prontos, mais rápidos, mais limpos, orçamentos mais assertivos. O container, por exemplo, é um orçamento 100% assertivo. Então isso dá uma tranquilidade maior para o cliente quando ele vai investir, quando ele vai contratar. Assim como o prazo, né? Então o container, como eu falei, são prazos de 45 dias, 60 dias, no máximo 90 dias. Steel frame também é difícil passar de 6 meses. Enquanto obra de alvenaria, a gente sabe que muitas vezes passa de um ano e meio. Igor, você tem alguns casos para contar para a gente de sucesso na sua empresa? Temos. Vou falar 3 cases de sucesso que tivemos, que já são nosso público-alvo aqui no Mato Grosso do Sul e no Centro-Oeste, que eu considero. Pessoal do agronegócio, eles investem bastante nos alojamentos, porque tem muitos que são necessários contratar quem mexe com arrendamento de terra, que é o aluguel da terra,
você faz uma área, um aluguel de 5 anos numa fazenda, então o alojamento ele entra como uma estrutura móvel que soluciona isso. E também para ser uma moradia digna para os funcionários, os alojamentos. A gente sabe que tem toda essa questão, né, da fiscalização, né, para ter uma arquitetura digna para esses trabalhadores. Então o container, os módulos, eles já são pensados para atender esse público. Então o fazendeiro, ele às vezes não vai ter o tempo de tocar uma obra de alvenaria. Então ele contrata uma solução, que é o container, vai ser entregue muito mais rápido. Teve esse caso que o cliente ele nos contratou e ele pôde fazer uma colheita 6 meses antes, porque ele tinha uma terra, um espaço cru, que ele ia mexer a plantação e não tinha onde deixar os funcionários, né? Como a alvenaria ia demorar mais de 1 ano, obra em fazenda é complicado. Container com 3 meses a gente entregou, ele já pôde abrir e começar os trabalhos. Então essa produção a mais que ele teve compensou qualquer diferença no valor, que mesmo assim não tem essa diferença, o pessoal sempre pergunta, mas é um ótimo custo-benefício, porque eu sempre explico, com menos metragem você já atinge o que você busca. Então um container de 30 metros quadrados, a gente faz sala, cozinha, quarto e banheiro, 2 suítes, né? Nós já fizemos para atender também hotéis. Então, outro público que eu acho interessante são os empreendedores da cidade. Então, a pessoa vai empreender, pode alugar um terreno, como o container é móvel, ela pode mudar de lugar depois. Então, teve um pessoal aqui de uma cafeteria de Campo Grande que eles alugavam um imóvel e queriam ampliar. Então, ele colocou o container como solução dentro do terreno. Se ele fosse fazer de alvenaria, ele jamais teria esse retorno. Então, o container, como ele pode retirar do local, passou a ser um patrimônio da empresa dele. Então, se amanhã ou depois ele tiver que devolver o imóvel para o proprietário, ele tem esse container como propriedade dele. E o outro público, que é um case muito interessante, são aqui no nosso estado, nós temos Bonito, Bodoquena, Piraputanga, Camisão, é o turismo rural sustentável. Então nós fazemos as pousadas. Então, se a mão de obra está complicada nas cidades, imagina achar para obra rural. Então, o pessoal adora essa solução, porque o container já vai pronto. Então, ele tem toda essa pegada da sustentabilidade, porque não utiliza água, pedra, areia, cimento, praticamente não gera resíduos. E a construção civil nós sabemos que é o maior produtor, maior gerador de resíduos do mundo, do planeta, né, entre entulhos e desperdício, né? Então a nossa é uma obra limpa, modular, né? Não gasta tanto esses recursos, não gera esses resíduos e é uma obra sustentável que desde o container ele já é reaproveitado. Que bacana. Queria que você dissesse pra gente então, tua rede social, teu endereço. Da minha empresa é Praxis Container, vem da palavra prática, né? Por ser uma construção muito prática. Então é PRAXIS Container no Instagram, @PraxisContainer. Também temos o site, praxismodular.com.br, e estamos localizados com escritório em Campo Grande, Três Lagoas. Atendemos todo o Mato Grosso do Sul, assim como o Centro-Oeste. Já mandamos para 5 estados diferentes, que aqui no nosso estado o pessoal tinha costume de comprar de Santa Catarina, porque é mais comum container de lá devido aos portos. Porém, como esse frete daqui para lá é muito longe, nós vimos esse nicho, esse público, né? Depois agora de alguns anos atuando, a gente vê como é importante o arquiteto ter um nicho, né? Todo profissional, mas o arquiteto. Então, depois que eu me especializei na arquitetura modular, para fazer parcerias com outros profissionais que fazem o projeto e trazem a execução para a gente, ou como solução local porque aqui no nosso estado as pessoas gostam de ver, gostam de fazer essa reunião presencial, e realmente você comprar um container de outro estado é um investimento que às vezes a pessoa não fica segura de fazer, né? Então, podem nos encontrar nessas 2 cidades, porém é entregue para todo o estado. Que legal. Tá vendo? O bem viver pode estar em lugares que a gente nem imagina. Obrigada, Igor. Até o próximo episódio.